teve uma das coisas que também apareceu no programa, eu pedi off, assim, eu falei, pô, eu não gosto de falar dessas coisas, vamos pedir um off. E isso apareceu na reportagem também, o off. Cara, isso é muito ruim, né? Claro que você entrou em contato também com a equipe do... Com a equipe do Caco Barcelos. A gente reclamou, a produtora respondeu, desculpa, é porque isso aqui foi pra edição e a gente, não sei se não tem controle com a edição, não lembro exatamente o que eles falaram. Falando lá do... Primeira coisa, teve um acidente, a primeira pessoa que a gente pensa, né? Não sei se é porque eu te conheço, mas eu penso em você, né? Aí eu fui lá ver tal, e aí você deu uma entrevista pra Globo, né? Foi. E aí, como foi isso? Aí deu um rolo lá, cortaram, então... o que foi? Eu vi você dando você fazendo, dando uma explicação completa lá no Twitter, no X, né? Isso. Então, vamos começar do início. O que aconteceu? Bom, quando acontece um acidente, que é um evento muito raro na aviação comercial... Graças a Deus. Vamos falar o quão raro é isso. De quantos voos, quantos acidentes? A gente tá falando, a chance de você morrer em um acidente aéreo é de 1 para 87 milhões hoje em dia. E a gente tem, assim, a chance de ganhar na Mega Sena é 1 para 50 milhões. Nossa, então é muito mais fácil ganhar na Mega Sena do que você morrer em um atropelado acidente é aéreo. Muito mais... aí não tem nem esses números aí, porque... Mas enfim, é um evento raro e quando aconteceu... As pessoas eu já sou uma referência para falar de aviação, principalmente aviação comercial. Então, primeiro tem aquela chuva de jornalistas querendo entrevistas imediatamente, né? Então, eu entrei ao vivo na Globo News. Quanto tempo depois do acidente, você lembra? Foi às 7 da noite, mais ou menos. No mesmo dia, 7 da noite? No mesmo dia, Aí, Al Jazeera... do Catar, entrou em contato com a produção e perguntou se eu falava inglês e que eles queriam fazer um link ao vivo para Al Jazeera, que é uma network lá, né, bastante conhecida na Europa. E eu entrei ao vivo na Al Jazeera. Em todos os locais, a pergunta é: o que você acha que aconteceu? E assim, não existe uma resposta para isso. Pelo menos não no primeiro dia do acidente. Então, existem fatos. Porque senão é o quê? Adivinhação. Porque é que nem quando um corpo é encontrado na rua e não tem motivo aparente, você fala, o que você acha que aconteceu? Calma, vamos ver se tem... Foi ataque cardíaco? Tem bala? Se tem bala? Tem... Então, exatamente. Exato, não dá pra definir alguma coisa assim. Então, o meu papel, eu sempre fui crítico a isso, quando eu abri o meu blog, depois abri o canal no YouTube, foi... A grande mídia em geral, eles buscam logo a causa do acidente logo nas primeiras horas. Eles querem ter uma resposta para aquilo e não existe uma resposta para isso. E até é normal do ser humano, né? A gente quer saber. Sim, a gente quer saber. Culpado, principalmente, né? E aí eu sempre combati isso. Falei, não, pessoal, tem que esperar o CENIPA, tem que esperar o CENIPA. Que é o órgão que investiga acidente aeronáutico. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é o NTSB... Na França é o BEA. Então, cada país tem o seu órgão que investiga acidentes. E, pô, quando eu era pequeno e eu falava isso, não fazia muita cosquinha em ninguém. Mas agora eu sou um canal de relevância em aviação. E aí eu passei a educar as pessoas, também quando acontece um acidente, para que elas, olha, os fatos são esses. O avião vinha de Cascavel para São Paulo e ele caiu. Pelas imagens mostra que é um parafuso chato, aquele movimento que ele está fazendo. Isso é um fato. Eu não estou especulando. Eu estou falando o que aparece na imagem. E existia uma condição meteorológica de gelo severo para aquela região, para aquele momento. E aí termino falando, se isso tem relação ou não com o acidente... Não sabemos. Isso só vai vir à tona na investigação. E falei assim na Al Jazeera, falei em todos os lugares. Aí o Profissão Repórter, eles estavam lá, né, fazendo os bastidores da imprensa, né? Eles filmam jornalistas lá, em busca da notícia. E aí eles entraram em contato que eles queriam gravar comigo. E aí só tinha aquele dia, era o domingo, dia dos pais, só tinha aquele dia porque acho que no dia seguinte, na terça-feira o programa ia pro ar já, então eles tinham que ter o tempo de edição e tudo.
Aí eu falei, porra, domingo, dia dos Profissão pais. Repórter? Profissão Repórter é o nome do programa. Do Caco Barcelos. É. Aí, né, enquanto a Mila, né, que cuida dessa parte de, né, que o pessoal não tem o meu contato, mas tem o contato dela e da produção. Claro. E aí ela deixou bem claro assim, ó, tudo bem fazer entrevista, mas o Lito não especula sobre acidente. Ele não fala sobre causas de acidente porque não é pertinente a ele, isso é pertinente ao CENIPA. Felizmente ela falou isso com áudio, né, tem o áudio e isso foi passado para a produção do programa do Profissão Repórter e eles aceitaram e vieram gravar. E aí foi tempão, cara. Ficaram 3 horas lá no meu escritório. 3 horas? Fui abrir pra isso. Não que era um domingo à noite. São os outros repórteres. Era o Caco e um repórter. E um cinematográfico, né? Tá. E teve várias perguntas. E aí teve uma das perguntas que era assim... o que a formação de gelo causa no avião, né? Eu falei, ó, vou explicar de maneira... como se eu estivesse instruindo, assim, como se eu estivesse dando uma instrução. O que o gelo causa no avião. Tá. Porém, eu preciso falar que isso não tem relação com o acidente de Vinhedo. Você falou isso? Falei isso. Putz. Não tem relação. Vou falar. Quando o avião... Como eu vou falar pra você hoje aqui? Se você pega só você explicando do gelo e aí coloca numa... Como se fosse falando do caso, parece que você tá falando parece que eu tô falando isso. Entendi. Então, o que aconteceu? Foi feito assim tudo e aí foi. E teve uma das coisas que também apareceu no programa, eu pedi off, assim, eu falei, pô, não gosto de falar dessas coisas, vamos pedir um off. E isso apareceu na reportagem também, o off. Cara, isso é muito ruim, né? É, ruim, e aí, mas ainda eu assisti o programa na noite e ainda falei pra minha esposa, falei, pô... Não precisava. Foi 3 horas e falou das coisas que tinham menos relevância, porque eu falei de coisas mais interessantes. Sei. Mas deixei pra lá, porque sei como é que é a imprensa e tudo mais. No dia seguinte, o Google Gloss, que tem muito mais audiência ali no Instagram, ele tem 25 milhões de seguidores ali no Instagram. É absurdo, né? É absurdo a audiência do Google Gloss. Aí ele postou uma imagem, né, o site, né, o Google Gloss postou uma imagem falando especialista Lito Souza da hipótese da queda do avião. Mas você tinha assistido o programa? Não, eu tinha assistido. Que foi pro ar. Que foi pro ar. E não dava essa então, perspectiva? No primeiro, como eu tinha falado um monte de coisa, aí fica na sua cabeça assim que, pô, acho que não... Acho que dá pra como passar. fosse alguém assistindo pela primeira vez. Exato. Quando outras pessoas assistem e tem essa impressão, porque aí depois eu fui ver direito, assim, realmente dá a impressão que tá falando desse gelo, e aí depois já vem a minha explicação, sem aquela introdução inicial de que eu não estou falando do acidente e tudo mais. Putz. Aí eu falei, putz, o Google Gloss postou, e a sorte que a minha esposa, ela acompanha. Então ela viu imediatamente. Então em 10 minutos já tinha um print da tela do Google Gloss. Aí botei o não foi isso. E aí eu tinha o meu direito de resposta ali. Aí o pessoal da equipe do Google Gloss entrou em contato comigo. E falou, ó Lito, a gente tirou o post do ar porque a gente viu você falando que não era isso, mas a gente só tava repercutindo o que a Globo falou. E assim, agora você tem um post aí que tá a nossa imagem falando que a gente falou que... Mas não foi a gente só repercutiu da Globo. Eu falei, tudo bem, eu concordo com você, eu vou tirar o meu post do ar também, você tirou o seu. E aí eles pediram uma entrevista pra eu contar o que aconteceu. E eu achei assim, pô, legal, então eu vou contar o que aconteceu. Claro. E eu contei isso que eu tô te contando agora. E eles publicaram a matéria. E ainda falaram isso assim, foi olha... antes de você colocar seu tweet explicando... Foi eu vi o simultâneo. Tweet. Foi simultâneo. Tá. Eu fiz aquele tweet e eles escreveram, eles mandaram, eu respondi por áudio, eles fizeram a redação daquilo. Sei. Transcreveram. E antes de mandar pro ar, eles falaram assim, a gente vai te mandar pra ver se é isso mesmo que você falou. Que é o certo, né? Que é o certo. Aí eu... Principalmente quando é coisa técnica. Isso, né? Autorizei. É porque você fala algumas coisas, elas têm que fazer ligação. Quando existe a transcrição e você... É como se fosse um corte. Eu já me ferrei em corte aqui em você também. Então, acontece... Tem o contexto do podcast inteiro. Aí tem um corte você falando isso. Sobre isso.
Aí a pessoa não viu o que você falou antes e não viu o que você falou depois. E o cara não tem o trabalho de ir lá, ele vai falar, você não sei o quê. Fala, pô, viu o que eu falei antes, cara? Eu tô explicando que aquilo era uma metáfora, né? Sobre restaurante. Isso, né? Exato. Sobre avião comercial e avião não sei o quê. Entendi. Então, aí... E claro que você entrou em contato também com a equipe do... Com a equipe do Caco Barcelos. A gente reclamou, a produtora respondeu, desculpa, porque isso aqui foi para edição e a gente, não sei se não tem controle com a edição, não lembro exatamente o que eles falaram. Mas eu tava esperando também uma resposta do Caco, assim, entrar em contato e falar, não, isso aí, tipo, eu não... Comeu não bola, sei, né? qualquer coisa, mas não teve uma resposta. E aí, quando saiu no Google Gloss a minha reportagem, aí começou a repercutir nas outras. Claro. E Metrópolis, Alfinetei, e aí vai embora, né? Aí tudo... aquela rede de... O Metrópolis colocou assim, se eu não me engano foi Lito Souza acusa a Globo de manipulação da entrevista. Mano. Então, vai aumentando o negócio. Eu não acusei de manipulação. Eu falei que a edição... Relatou que... a edição não favoreceu o que eu falei e não foi respeitado o disclaimer que eu tinha feito. Foi isso. E aí, como eu te falei, assim, eu posso explicar para você e vi também que agora de maneira instrucional. Não, e vi também que agora você falou que sempre vai ter uma segunda câmera sua quando vou dar... Gravando para você ter a entrevista completa, né? Isso. No dia seguinte... Eu já tinha agendado com a Rede Globo, era para o Jornal Hoje, do César Tralli. Sim. E uma equipe para falar sobre a caixa preta. O que ela grava, sim, como funciona. E eu falei, tudo bem, só não vou falar do acidente em si. A repórter foi lá, falou, se você quiser gravar... Boa. Pode gravar à vontade e foi tranquilo. E assim, a matéria foi muito bem pro Jornal Hoje, explicando os parâmetros da caixa preta, por que demora pro CNIP investigar essas coisas todas. Aí foi tudo bem. É que assim... É que a galera não entende que aqui não tem edição, aqui a gente tá numa live, então não tem como tirar do contexto. Se eles estão fazendo uma matéria completa sobre o negócio, coloca... uma das causas do acidente pode ser gelo. Aí coloca você falando, o gelo aconteceu que o avião vai cair. Pô, dá a impressão que você tá corroborando o que foi dito. Outra pessoa falou antes e não é. A edição tem esse poder, né, de fazer isso. Tem. E assim, eu não sabia, por exemplo, o que tinha sido feito de reportagem lá. E aí, quando foi feita uma pergunta em off, assim, você acha que alguém sobreviveria a um acidente desse? Eu conversei em off, falando, olha... pela aparência do impacto, eu acho muito difícil alguém sobreviver. Porque pela maneira que está sendo, né, que a gente viu os vídeos, o avião caindo com aquela razão de descida, na hora que desacelera no chão, não tem como. É muito difícil alguém sobreviver. E eu falei isso em off. E aí, quando foi pro ar a reportagem, aí ele tinha entrevistado alguém lá que disse que viu uma pessoa pedindo socorro. E que era um passageiro. Putz. E aí fica assim, como se eu tivesse já respondendo alguém que eu não sabia, entendeu? Mas assim, ficou bem estranho. A edição ficou estranha e aí foi isso que aconteceu nesse evento em si.